Na verdade, o que a gente nunca teve no nosso sistema normativo brasileiro é uma lei de licenciamento. Todo o sistema normativo foi sempre pautado, desde essa lei que tu comentaste, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e depois da sequência da Constituição Federal, a gente teve normas infralegais, que pautam esse licenciamento ambiental. A principal norma que regula o procedimental do licenciamento ambiental no Brasil é uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, talvez a grande questão em relação a esse momento, a implantação de uma lei, é de termos um marco legal inicial a respeito de tratando de licenciamento ambiental, tratando-se de uma lei específica. Temos uma norma federal, que é a lei complementar, que fala das competências, então a gente muitas vezes está vendo aí uma discussão a respeito que é o Estado que vai licenciar, é o município que vai licenciar, Isso aí já está resolvido, relativamente resolvido numa lei complementar. Agora, tratar do procedimento de licenciamento de uma forma geral, que sirva para todo o país, a gente não tem. A gente tem uma regra estabelecida numa resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente e, considerando que é uma resolução do Conselho, um ato normativo infralegal, ele dá oportunidade para os estados fazerem adequações nas suas leis, porque o Estado também tem a competência normativa de legislar sobre o meio ambiente. Então a gente tem diferenças. Como é licenciado um procedimento no estado do Rio Grande do Sul, ele varia de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e assim por diante. E talvez a grande ideia sempre do marco de uma norma geral de licenciamento ambiental era tentar uniformizar o licenciamento em todo o país. Essa é a grande ideia, vamos dizer assim, sem entrar no mérito se é positivo ou negativo. Essa era a grande ideia do licenciamento, da norma, do marco geral de licenciamento ambiental. Uhum. E aí traz algumas polêmicas, Vamos entrar no mérito agora. Bom, vou deixar o professor Paulo Braque já iniciar esse debate também, já explicando. É assim mesmo? É necessário que haja um marco? Vamos fazer o contraponto primeiro ao que o Dr. Burman falou. Se sentia esta carência ou tudo é uma invenção para flexibilizar e facilitar a devastação? Infelizmente. Bom, primeiro, boa tarde aqui, Alexandre e demais que estão nos assistindo, Eu vejo, sim, que é uma forma de desestruturação de todo o arcabouço legal da legislação ambiental brasileira, que vamos nos reportar que o Brasil... em 1981, nós tivemos a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, que foi um marco super importante. Também ela organizou o Sistema Nacional de Meio Ambiente com os conselhos, definindo as atribuições para os órgãos estaduais, municipais e federais, E além disso, definiu uma coisa que não está prevista, entre tantas questões que não estão previstas nessa lei. Que é importante destacar que quando surgiu essa proposta, em 2004, era uma proposta para haver um avanço, mas de uns anos para cá se aproveitou a proposta para haver uma flexibilização sem limites. Bom, por exemplo, então, o zonamento ambiental... já estava previsto em 1981, há 44 anos atrás, O zonamento ambiental, ele define onde pode ser construído, onde pode ser plantado, onde tem que ser preservado. Esse zonamento é fundamental, é como você fazer uma radiografia da pessoa antes de fazer a intervenção, para saber como é que, se você vai afetar um órgão, ou se aquele tipo de órgão, sei lá, uma parte do corpo já não está comprometida. Então, esse zoneamento ele era importante ser feito, até hoje não foi feito. Nessa proposta atual, não fala nada em mudanças climáticas. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, aquela enchente, como tantos eventos extremos, nenhum assunto relacionado a mudança climática está prevista nessa proposta. Não está prevista nada em relação às avaliações ambientais estratégicas também, que são um outro instrumento importante que tinha sido já... você vê o conjunto de atividades, porque o que acontece hoje no Brasil com essa nova lei?
você vai pegar empreendimento por empreendimento, vai analisar isoladamente ele, você não vai ver o todo, a inter-relação, os efeitos sinérgicos de um conjunto maior de empreendimentos. Então, existe uma série de situações absurdas que estão sendo previstas aqui, e algumas delas que foram mais de 100 emendas no Senado, eu estava dando uma olhada, assim, uma coisa absurda, e de última hora ainda encontraram lá uma licença ambiental especial para colocar para grandes obras que são estratégicas. O que é estratégica hoje, né? Estratégica é a biodiversidade, é respeitar os povos indígenas, os povos tradicionais. Mas a economia do Brasil, infelizmente, é uma economia de exportação de matérias-primas, de commodities, e por isso ela precisa de muita área, muita expansão, e isso significa você ter que flexibilizar ao máximo. No Brasil nós temos 26, 27 estados, junto com o Distrito Federal, 11 estados, o que mais se exporta nesses estados é a soja. Então a nossa economia ela é uma economia, digamos assim, que rompe com os limites da natureza, e essa lei, infelizmente, ela vem aprofundar ainda mais essa situação e colocando ainda os povos indígenas e quilombolas, comunidades tradicionais, ainda mais numa situação mais precarização e dramática, né, situação para esses povos. Então, a nossa qualidade de vida, infelizmente, ela está mais comprometida. Depois a gente pode tocar um pouco sobre a questão da Constituição Federal, que também foi um marco importantíssimo em 1988. Né? Tá certo. Qual é, doutor Burman, hoje o verdadeiro gargalo do licenciamento ambiental? É isso, o fato de não ter uma normatização? É o excesso de burocracia? É a falta de estrutura dos órgãos ambientais? Eu posso dizer que é um pacote, né? A gente não pode estabelecer uma causa específica dentro de um processo de licenciamento ambiental, dessa demora dos processos que efetivamente ocorre, né, nos processos dos grandes empreendimentos, né, e inclusive um dos focos dessas alterações do projeto de lei é estabelecer licenças simplificadas e licenças por adesão e compromisso, né, que com críticas ou sem críticas existem, né, e já existem no sistema normativo dos estados, como eu falei, mas sim, a burocracia no licenciamento ambiental, a falta de estrutura dos órgãos ambientais que não tem, como o professor Paulo falou, o governo independente, aí a gente pode pegar qualquer corrente, né, seja de direita ou esquerda, os órgãos ambientais sempre estiveram à margem estrategicamente dentro do governo. Então a gente não pode imaginar que somente a alteração da lei, algumas adequações, isso aí vai resolver o problema na sua totalidade. Então, falta estrutura dos órgãos ambientais, né, a ausência da legislação, a ausência da adequação da legislação, também de outra parte, né, uma parte de muito do empreendedor oferecer, isso que o professor Paulo falou, né, a análise dos processos dos empreendimentos de forma individualizada, ela ocorre nesse momento. A gente não pode achar que com o projeto de lei de licenciamento isso aí vai mudar, na verdade deveria mudar para melhor. E concordo plenamente, o zoneamento ecológico e econômico que a gente deveria ter feito é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, são vários instrumentos, mas o Brasil ele foca em duas coisas, licenciamento, no comando e controle de licenciamento e fiscalização. Não existe outra forma de gestão ambiental pública no Brasil que não seja essas duas formas. E mal feita. Mal feita. A gente tem que... também não pode entender que esse tipo de situação acaba penalizando a todos os envolvidos, o empreendedor, a sociedade. Nós precisamos ter alguma resposta. Eu tenho certeza que nessas diversas oportunidades que a gente já falou de licenciamento ambiental, eu estive no Congresso em Brasília no ano de 2023, quando o debate do projeto de lei estava acontecendo. Levamos, né, através de uma associação de advogados, a qual sou presidente nacional, Associação de Advogados de Direito Ambiental, que tem os principais nomes do direito ambiental do Brasil, levamos as nossas contribuições, porque entendemos que o projeto de lei, apesar de importante, ele precisa de diversas correções, mas não podemos parar no tempo. O sistema normativo, seja através da Política Nacional do Meio Ambiente, seja através da resolução do CONAMA, que regula o sistema em nível nacional, ele é dos anos 80, dos anos 90. Nós estamos no ano 2025, nós precisamos absorver certas questões tecnológicas, por exemplo,
para fazer a coisa andar mais rápido, para que os processos de licenciamento das atividades menos impactantes possam ser céleres e que o órgão ambiental, que infelizmente não tem a estrutura necessária, ele então foque nos principais projetos, nos projetos mais impactantes, para que esses efetivamente não causem os danos ambientais, os impactos ambientais de forma significativa. Então, vejo que a gente tem que desmistificar um pouco e essa alcunha, por exemplo, do projeto de lei da devastação não vai acontecer, né? Não, é a maior das boiadas. Acredito que o movimento ambientalista, do qual de alguma forma acabo fazendo parte, ele tem essa forma de fazer essas conexões, né? E de criar uma narrativa em relação a determinados assuntos, mas nós temos que fazer separar, nós temos que poder levar ao telespectador, à audiência, essa oportunidade de ter um senso crítico e poder fazer uma avaliação adequada do que é esse projeto de lei. É que, sim, é importante, precisa melhorar, sem dúvida nenhuma, mas é o consenso político, né? O Rodrigo sabe muito bem, às vezes a gente tem, o professor sabe, né? Está lá na Câmara de Vereadores, às vezes a gente tem limites que consegue, né? O ótimo, às vezes, é inimigo do bom. Professor Paulo. Olha, eu discordo muito do Alexandre, porque os políticos que estão promovendo esse tipo de proposta de lei, por exemplo, não fizeram nenhum tipo de discussão com a sociedade, as universidades, eu como professor, a gente não foi consultado para isso. E, na realidade, muitos deles são negacionistas climáticos, né? São negacionistas da crise climática ambiental que a gente vive hoje, né? Então, eu vejo uma visão imediatista econômica que predomina no Brasil e não existe espaço de diálogo, né? Infelizmente. E o cenário não é nada alvissareiro em relação à situação atual. Claro, eu concordo nesse sentido que os órgãos ambientais estão enfraquecidos, né? Mas isso não é uma questão simplesmente de descaso. Infelizmente, eu acho que o estrangulamento do licenciamento ambiental no que se refere a técnicos, né? Gabaritados, concursados, enfim, a gente viveu aí o governo Bolsonaro, que passou 4 anos, não teve concurso nem nada, e ao mesmo tempo houve perseguições a técnicos, enfim.